Queridos, para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês neste retiro. Sempre uma honra estar nesse ministério. E desde que eu cheguei aqui, eu pude sentir a presença de Deus. Eu confesso aos irmãos que estou cansado, estou fadigado, quebrado da nossa labuta diária, mas Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu meditei sobre esta palavra todo dia de hoje, e Deus, Ele compartilhar com vocês. Eu acho que o outro estava melhor, tá vendo? Glória a Deus. O Espírito de Deus me impele a compartilhar este texto com vocês. Tem um tema, né, pastor? 5:18 de Efésios. Então abre aí. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 15, para nós entendermos o contexto em que o versículo base está inserido. Pastor Maxwell, Deus abençoe realmente com a sua casa, a sua família. A minha esposa muito queria estar aqui, muito mesmo, mas nosso bebezinho está um pouco resfriado, de 11 anos também, está com uma tosse e preferiu se resguardar em casa. Eu creio que vai dar tudo certo para a glória do nome do Senhor. Quantos acharam o texto proposto? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, já contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, já contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos, seu assento. Faça isso glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Queridos, nós olhamos para este texto, especificamente o verso de número 18. Nós vemos uma advertência de Paulo sendo dirigida aos crentes pertencentes à igreja de Éfeso, que se aplica, obviamente, ao nosso tempo. Nós começamos a leitura a partir do verso de número 15, que nós vamos ver também uma instrução dada por Paulo aos crentes desta igreja. O conselho, a instrução que ele dá é: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios.
porque os dias são maus. Vamos contemporaneizar, vamos trazer para a nossa atualidade. Eu particularmente acredito que nunca antes houve dias tão maus como o nosso, como os dias que nós estamos vivendo. Paulo, dentro deste contexto, no verso de número 17, após dizer que os dias em que eles estavam vivendo eram dias maus, ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Nós podemos, de forma espiritual, dentro de uma perspectiva espiritual, compreendermos que particularmente, individualmente, pessoalmente, Deus tem uma vontade, um propósito para cada um de nós. Aleluia. Em diversas esferas, em diversas áreas da nossa vida. Nós somos aqui pessoas distintas, pessoas com personalidades diferentes. Nós não somos absolutamente iguais, apesar de termos um Pai comum, em comum. Nós somos pessoas diferentes. Eu acredito piamente que todos os que aqui se
já preparou para nós. Eu fico com as palavras proferidas por Paulo. Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, tampouco subiu ao coração do homem, são estas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou pregando para uma juventude que não abriu mão da cachaça à toa. Eu estou pregando para uma juventude que não abriu mão da maconha à toa. Eu estou pregando para uma juventude que não abre mão do pagode à toa. Eu estou pregando para uma juventude que não abre mão do carnaval à toa. Eu estou pregando para uma juventude que abre mão de todos os prazeres carnais para estar aqui simplesmente porque ama o Salvador, o Messias, o Filho, o Cristo. Alguém está de mão levantada. Por isso eu me sinto impelido pelo Espírito de Deus para profetizar. Eu vou profetizar. Ainda antes que Cristo regresse para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, você viverá em novidade de vida. Em novidade de vida. Sacode a mão desse jovem aí. Sacode. Isso. Sacode a mão dele. Isso. Diga para ele, diga para ela. Se prepara. Porque Deus tem algo novo preparado para sua vida. Tem algo de sua glória. Só estou começando. Depois que nós compreendemos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, e quando nós falamos sobre compreender a vontade do Senhor para a nossa vida, eu preciso entender, Lídia, né? Lídia, que aquilo que Deus tem com você, Ele tem com você. E aquilo que eu tenho, que Deus tem comigo, Ele tem comigo. Por mais que nós sejamos amigos, haverá momentos, pastor Maxwell, eu estava conversando com um grande amigo ontem, que os nossos caminhos se tornam caminhos diferentes. Porque o Deus da chamada é o mesmo. Aleluia. Só que o endereço que Deus quer te levar é um. E o endereço que Deus quer me levar é outro. Por mais que nós tenhamos o mesmo nível de intimidade com Deus, o mesmo nível de comunhão com Deus, a mesma chamada com Deus, haverá um momento que eu vou para a direita e tu vai para a esquerda, mas ambos seremos úteis no que diz respeito à obra de Deus. É por isso que hoje eu tenho amigos que estão na Europa pregando a palavra e começou depois de mim. Só que eu compreendo que o endereço que Deus quis usar ele é na Europa. E o endereço que Deus quis me usar é aqui. Glória. Eu preciso ter essa percepção daquilo que é a vontade de Deus no aspecto particular, individual. Tem hora que eu vou para um lado, tu vai para o outro, mas ambos seremos úteis no reino
começo a pregar. Desde o início da Bíblia, nós vemos pastor Maxwell, o Espírito em ação. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairar é se movimentar. Você olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você nunca verá o Espírito parado. O Espírito sempre estará em movimento. É por isso que eu não acredito em igreja que tem Espírito se não tem movimento. Igreja parada é igreja sem Espírito. Igreja que tem Espírito tem movimento. E eu não estou falando de movimento de pular, de sapatear, de rodar. Eu estou falando do movimento genuíno do Espírito. Aleluia. E qual é o movimento genuíno do Espírito? É a mudança de caráter. Porque quem tem o Espírito, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem fornicava não fornica mais. Vamos lá. Lá os principais personagens da Bíblia teve ou tiveram como participante assíduo de suas histórias o Espírito de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, não eu, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, no verso de número 13, que quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi rei, Davi tem 17 anos de idade. Diga para esse jovem que está do seu lado, para Deus, idade não é problema. Diga isso para mais uma vez, para Deus, idade não é problema. Se ele tiver que encher com 10 anos, ele enche com 10 anos. Se ele tiver que encher com 11, ele enche com 11. Se ele tiver que encher com 10, ele enche com 12. Se ele tiver que encher com 13, ele enche com 13. Se ele tiver que encher com 14, ele enche com 14. Ele só precisa de alguém descobrir. Davi está com 17 anos de idade. E diz o texto que quando Samuel pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou. Aleluia! Eu sei que tem crente que gosta de vir para culto para ser tocado. Só que Davi naquele culto não foi tocado. O Espírito de Deus naquele dia decidiu: hoje eu não vou tocar. Hoje eu vou me apoderar. Vou me apossar dele. Vou me assenhorar dele. É como se o Espírito estivesse dizendo: a partir de hoje tu és meu. Diz o texto que o Espírito de Deus saiu de Saul
gigante com as suas próprias forças. Ele não matou urso, não matou leão, não matou gigante, porque ele era um super-homem. Não era porque ele tinha uma força surreal, fisicamente falando, foi porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Eu estou sentindo de pregar para alguém aqui. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai se apoderar desde o pequeno até o mais velho, até o final deste culto. O Espírito de Deus vai se apoderar de você. Você não vai ser mais o mesmo. Você vai sair desse retiro diferente, porque o Espírito de Deus vai se apoderar. Vai se apoderar de você. O Espírito de Deus tornou-se de tamanha importância e significância para Davi, ao ponto de, quando ele pecar, quando ele errar, quando ele transgride, ele bota Urias na frente de guerra, na linha de frente. Urias morre e ele fica com a mulher de Urias, Betseba. E o profeta Natan vem para confrontá-lo. Aí é quando ele compõe o salmo de número 51, e o verso de número 10, ele diz: cria em mim, ó Deus. E não tem como criar aquilo que já existe. Se ele está pedindo para criar, porque ele não tem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, tampouco afasta de mim o teu Santo Espírito. Eu estou pregando para alguém aqui que não é mais santo, que não é o super-homem, que tem hora que falha, que tem hora que erra, que tem hora que desvia, que tem hora que balança. Mas este crente, mesmo balançando, mesmo desviando, mesmo estando
sentimento de autossuficiência, é o sentimento de autonomia, de achar que pode sozinho, quando na verdade não pode. O Espírito de Deus, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o Espírito de Deus em ação, Meu Deus. se movimentando. E ele foi importante para Sansão também, porque diz o texto sagrado em Juízes, capítulo de número 13, verso de número 25, que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. E o que é incitá-lo? Levá-lo, conduzi-lo, movimentá-lo, Meu Deus. direcioná-lo. Aí nós compreendemos que sem o Espírito não dá. Diga para esse crente que está do seu lado aí: sem o Espírito não dá. Diga para ele: é por isso que você não pode dar um passo sequer Meu Deus. sem a autorização do Espírito. O Espírito proíbe até de pregar, gente. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia. Em Atos 16, Paulo, junto com Silas, junto com Lucas, foram impedidos de pregar. O Espírito falou: não. Não. O motivo? Não sei. Pergunta para o Espírito. Porque tem hora que o Espírito de Deus fala não, e a gente questiona: por que não? Eu aprendi, pastor Maxwell, a dizer não sem justificar. Se eu aprendi a dizer não sem justificar, homem, presta isso. Não. Porque antes eu falava não. Não tem como não, por causa disso, disso, disso. Hoje é só não. E se contente com não. E por que é que o Espírito de Deus tem que dar explicações quando ele coloca uma placa, um sinal vermelho na tua frente dizendo não? Meu Deus. Eu ouvi isso. E nada é original, tudo se copia. Eu vou replicar aqui que o não de Deus protege. Aleluia. Diga para o teu irmão: o não de Deus protege. Diga para ele: você está vivo porque Deus te disse não várias vezes. É por isso que você está aqui, porque o Espírito de Deus te disse não várias vezes. Porque se ele te dissesse sim, nem aqui você estaria. Deus. Então, porque ele colocou um semáforo vermelho na tua frente dizendo: para! Não vai! Porque se tu fosse, você já teria morrido. Já teria. E deixa eu te falar uma coisa: tem gente pensando que tu já morreu. É. Tem gente pensando que tu já morreu. Hoje, uma amiga de muitos anos, na época do mundo, ela me mandou uma mensagem no Facebook, porque eu mandei solicitação de amizade para ela, porque eu preciso tratar de um assunto, e ela pode me ajudar nesse assunto intermediando a situação, porque ela é a melhor amiga de uma pessoa com quem eu tenho um assunto pendente, uma situação pendente, e a gente crente não pode ficar com situações pendentes, a gente precisa resolver. O problema foi feito para ser resolvido. Eu falei assim: eu preciso solucionar essa situação, essa pendência, e essa pessoa aqui, ela apareceu lá na sugestão de amizade. Eu falei: é ela, vai ser a intermediadora da situação. E ela me mandou mensagem hoje. Aí ela falou assim: poxa, quando eu mostrei a tua foto e perguntei assim: é ele? E a pessoa falou: é ele. Ela virou para mim e falou: sinceramente, eu achei que você já tinha morrido. Por quê? Porque
Meu Deus. Porque tudo que permeava a minha vida gritava: qualquer hora vai morrer. Tem gente que pensa que você já até morreu, mas o Espírito de Deus Aleluia. tem te sustentado até aqui. O Espírito de Deus tem te guardado até aqui. E eu tenho algo para te dizer, ele vai continuar te guardando. Ele te cerca por todos os lados. Há um muro de fogo aqui, Lídia. Há um muro de fogo aqui, profeta, cercando cada jovem, cada moça, cada moço, cada homem, cada mulher. O Espírito de Deus, ele se levanta hoje em movimento contra o inferno, contra Satanás e seus adeptos, e todos os projetos do inimigo estão sendo invalidados pelo poder do Espírito de Deus. Vamos lá. Pastor me deu até 6 da manhã, tem filha. Vou ficar todo mundo sozinho. Vamos lá. Tá triste? Tá triste, mano? Tá zangado com alguma coisa? Tá feliz? Dá um sorriso aí, então. Te amo, tá? Vamos lá. O Espírito de Deus se manifesta na vida de Davi para capacitá-lo. Repita comigo: capacitá-lo. Então vamos lá. O Espírito de Deus capacita. O Espírito de Deus levanta. Henrique, me dá um texto para provar isso. Ezequiel capítulo de número 2, verso 1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Fica de pé aí. Ponto, ficou de pé. Senta de novo. Aí o verso 2. O verso 1 estava mandando ele fazer isso e ele fez. Filho do homem, põe-te em pé. Coloca de pé de novo aí, por favor. Ficou de pé. Senta de novo, por gentileza, meu amigo. Academia de Jeová. Aí o verso 2. E o Espírito do Senhor entrou em mim. Meu Deus. Glória! E me colocou de pé. Glória. Conseguiu entender a diferença? Aleluia. Porque no verso 1 o Espírito está dizendo: se coloca de pé. Mas Ezequiel é homem. Ezequiel é ser humano. E tem hora que o ser humano não tem força para ficar de pé. E quando o ser humano não tem força para ficar de pé, o que o Espírito faz? Ele entra em ação para colocar aquele que não tem força. Eu estou sentindo graça para pegar, filho. Não vai ficar ninguém caído. Eu vou repetir isso aqui para você melhorar essa glória a Deus. Não vai ficar ninguém caído. O inferno projetou a tua queda. E vou te dizer mais: nem força para ficar de pé você tinha, mas o Espírito de Deus. O Espírito de Deus entrou em ação e te colocou de pé. E você está aqui para glorificar o nome dele. Vamos lá. Então o Espírito capacita e o Espírito levanta. O Espírito, além de capacitar, levantar, o Espírito unge. O Espírito unge. Repita comigo: o Espírito unge. Henrique, me dá um texto para provar isso, A Bíblia diz que Jesus no início
Lucas. Jesus chega em Nazaré, cidade em que foi criado, e num dia de sábado, segundo o seu costume, ele entrou em uma sinagoga. Entrando nessa sinagoga, deram o livro do profeta Isaías na mão dele. E ele abre o livro naquilo que nós conhecemos como sendo o capítulo de número 61. Abre aí, Lídia. Mateus não. Leia. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar. O Senhor o quê? Me ungiu. O Senhor o quê? Me ungiu. O Espírito de Deus Me ungiu. capacita. O Espírito de Deus levanta. O Espírito de Deus unge. Agora deixa eu te falar uma coisa. Unção não produz egoísmo. Meu Deus. Unção não produz individualismo. Você não é cheio, você não vai ser cheio para guardar para você aquilo que você recebeu. Glória. Senhor. É Bíblia. Para que eu sou cheio, Henrique? Para transbordar. Eu não guardo aquilo que recebo. Eu compartilho aquilo que eu recebo. Graças a Deus. Eu costumo dizer que existem 3 fases na vida de um crente. A fase do vem, a fase do fica e a fase do vai. Repita comigo: vem, fica e vai. A fase do vem. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você já passou por essa fase, não já? Ou está nela ainda? Porque tem gente que insiste em ficar nessa fase do cansado, do oprimido, do sobrecarregado, e não quer mudar de fase. Segunda fase, a fase do fica. Porque na fase do vem, ele me lava, ele me purifica, ele tira dos meus ombros o sobrepeso, ele tira dos meus ombros a carga que não é minha, ele limpa-me das minhas mazelas, dos meus pecados. Aí vem a fase do fica. E qual é a fase do fica? Lucas 24, 49. Jesus diz: este é diante de vós. Eu envio a promessa do meu Pai. Portanto, ficai em Jerusalém. Até, quando o texto está dizendo até, está delimitando um espaço de tempo. Até que do alto sejais revestidos de poder. Glória. No ficar, sou revestido. No ficar, eu aprendo. No ficar, sou forjado. No ficar, sou capacitado. No ficar, sou instruído. Mas espera aí, conheço Bíblia e sei que esse texto que você citou, Lucas 24, 49, está inserido no período em que Cristo ressuscitou e apresentou-se pelo período de 40 dias ao seu
que há na Bíblia são paradoxos. E quando eu vejo Jesus dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, mas também vejo Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu pego um texto e coloco em paralelo a outro e entendo que o sucesso do ir está condicionado ao sucesso do ficar, porque no ficar eu recebo o poder, no ir eu compartilho o poder. E se eu fosse você, já estava dando glória a Deus. No ficar eu recebo coisas do céu, no ir eu compartilho coisas do céu. Deus trouxe jovens aqui para ser cheios, mas não é ser cheio para guardar aquilo que recebeu, é ser cheio para transbordar na vida de alguém. É por isso que em Atos capítulo de número 3, Pedro e João, aproximadamente às 3 horas da tarde, e diz o texto que essa era a hora da oração. Eles estavam subindo para o templo, para a porta chamada Formosa, e diz o texto sagrado, e não eu, que estava ali um coxo, um paralítico, que era posto ali todos os dias para mendigar, para esmolar, mas a vida deste homem estava prestes a ser mudada pela vida de dois que decidiram não apenas ser cheios, mas transbordar na vida de alguém. Você lembra de Atos capítulo de número 2? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos
esmola, dinheiro, prata, ouro, aquilo que era paliativo, aquilo que era temporário, aquilo que era passageiro. Mas está chegando dois homens de Deus cheios. A tua vizinhança que se prepare, porque depois desse retiro, quem vai chegar lá não é um jovem comum, é um jovem cheio. A tua faculdade que se prepara, porque depois deste retiro, quem vai chegar lá não é um jovem comum, é um jovem cheio e disposto a transbordar. A tua escola que se prepara, porque depois deste retiro, quem chegará lá não é um jovem comum, é um jovem cheio do Espírito de Deus e disposto a eu estou sentindo de pregar aqui. Remancho, remanarraça, remanda calavaraça, joga, naravaio. O paralítico olha para eles, esperando deles receber esmola. E Pedro disse para ele: olha para nós. Ele fita os olhos em Pedro, em João. E Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi em Atos 2, isso eu compartilho com você, em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda. Ai, ai, ai. Ah, se você pudesse compreender a atmosfera espiritual que permeia este ambiente. Ah, se você pudesse enxergar o mundo espiritual que permeia este, o céu está aberto. Aonde tiver jovem disponível, será correr do Espírito para enchê-los. Aonde tiver um crente disponível, é sensível ao Espírito de Deus, será cheio, e não apenas cheio, mas transbordará em nós. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé para a gente encerrar, para a gente caminhar para o fim. Vem como labareda de fogo. Aí faz um medley aí. Emenda em Pai Nosso. Deixa o céu descer. Não é apenas ser cheio, é transportar.